Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, no podcast de cinema mais velho de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Olá. O André Barcelos. Olá. E o Luciano Chaussar. Oi. E nesse programa a gente vai falar sobre o filme do Martin Scorsese, O Irlandês, recém-passado no cinema rapidamente e no Netflix, produzido pela Netflix, inclusive. O Irlandês, ele é um filme de gangsters, para variar na carreira do Scorsese, que já fez alguns deles. E ele acompanha a vida do Frank Sheeran, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial, que se transforma num gangster. Ele, no começo do filme, está sentado num asilo, olha para a câmera e começa a contar a história dele. Na década de 50 ele era um motorista de caminhão transportando carnes e meio trambiqueiro, que acaba acusando com o Russ Bufalino, que meio que aproveita da experiência de guerra do Sheeran para transformar ele num assassino de aluguel. Ao mesmo tempo que ele está contando sobre essa trajetória dele, ele também, o filme também intercala com esse fim de semana que ele está dirigindo o Russ e suas respectivas esposas para irem no casamento em Detroit. E aí você logo começa a suspeitar que tem algum propósito escondido nessa viagem e que a gente descobre quando essas duas narrativas se cruzam, né? Conforme vai avançando na carreira do crime, o Sheeran acaba sendo designado para proteger o Jimmy Hoffa, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Caminhoneiros, uma figura extremamente famosa, e os dois acabam desenvolvendo uma relação bem próxima, até familiar. O Hoffa acaba ficando próximo da filha dele, que é até distante do pai e dos outros amigos gangsters dele. Ela meio que age como uma consciência no filme. E Hoffa, inclusive, ajuda o Sheeran a se tornar presidente de uma divisão do sindicato, ajuda ele um monte e viram bem amigos. Eventualmente, o Hoffa é preso, ele está sendo meio que caçado pelo governo americano, principalmente pelo Robert Kennedy, e acaba sendo preso por fraude. Passa alguns anos na prisão, e enquanto isso a máfia acaba tomando conta do sindicato, as relações que acontecem lá. Quando Hoffa sai da prisão, ele quer tomar de volta a posição de poder que ele tinha no sindicato, só que os criminosos não estão muito satisfeitos com isso. Tentam, principalmente o Russ, que é o meio campo ali do negócio, tenta apaziguar as coisas, mas acaba chegando numa situação em que eles vão ter que matar o Hoffa. E é aí onde cruza com aquele fim de semana que o Russ está, na verdade, levando o Sheeran para matar o Hoffa. E ele vai lá e comete esse assassinato de uma pessoa extremamente próxima dele. O resto do filme é basicamente mostrando devagar os destinos das pessoas envolvidas nesse assassinato. Ninguém acabou sendo implicado pelo assassinato do Jimmy Hoffa, que o Sheeran mesmo passa alguns anos na prisão, preso por alguma coisa nada a ver com esse assassinato. Meio que todo mundo morre na prisão, alguma coisa assim. E o Sheeran sai, passa a viver no asilo. A filha dele, a Peg, nunca mais fala com ele. Ele tenta até ter uma relação com as outras filhas dele, mas é meio estranho. E tá lá no asilo falando com padres e tentando viver com a culpa e procurando absolução. O filme acaba meio nessa nota. O Scorsese, como eu falei, é bastante conhecido por alguns filmes de gangster, apesar de ter feito filmes em outros gêneros. E, sei lá, fui ver esse filme bastante vontade, porque eu gosto dos filmes dos Bons Companheiros, Cassino, as outras coisas que ele já fez nesse gênero. E o que vocês... Não, tu começou a falar da tua empolgação com o filme por causa do gênero. Sim, tem coisas que são muito legais, assim. O Robert De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci, que também não fazia filmes há bastante tempo. São caras fodas, assim, tem uma... e ele reunia eles, assim, né? Sim, Tinha trabalhado com eles, né? E, sei lá,
tem um certo... esse filme tem sido recebido de uma maneira bastante positiva, pelo que eu tenho acompanhado, assim, na internet, pelo menos. Apesar da longa duração dele, parece que é o principal assunto, é um filme de 3 horas e meia. Até tem gente falando que você tem que se segurar e não ir no banheiro enquanto assiste esse filme, que é um absurdo. Isso é uma piada, né? Porque o pessoal vê uma temporada inteira de série em seguida, vê, sei lá, 5 horas e... Sim. Só porque é um filme, é uma tacada só, não dá pra ver, né? Sim. Sendo que dá pra pausar tudo porque é na Netflix, né? Inclusive pausar e voltar no mesmo ponto, né? Sem nem precisar se preocupar com isso, né? Mas eu acho que assim, a coisa da duração talvez nos deu que pensar sobre, sei lá, o que interessa pro filme, assim, né? Porque... Bom, os outros filmes de máfia dele são longos, assim, também, né? Mas não tem 3 horas e meia. Tem 2 horas e meia, digamos, né? Mas me parece que esse, ele tá imprimindo um ritmo no filme que é diferente dos outros, assim, né? Eu acho que... E mais lento, assim, mesmo, né? Sim. E isso eu acho que tá... ligado à questão das relações do personagem do De Niro, assim, né? Principalmente, de todos eles, né? Assim, mas parece que tem um interesse pela intimidade dos personagens, assim, né? O que daí, sei lá, uma coisa que me agrada no filme é um pouco um equilíbrio que ele consegue entre a coisa da narração em voz off, que faz uns panoramas pela história, pela trajetória dos personagens e pelas relações da máfia, mas ao mesmo e que daí imprime um ritmo um pouco mais acelerado, assim, né? Mais superficial pelas situações. Mas por outro lado tem cenas tipo essa, assim, né? Que tu tem não sei, uma coisa mais de tentar penetrar a intimidade dos personagens, assim, né? Acho que... Realmente... Embora em outros filmes tivesse isso também, né? Sim. Os Bons Companheiros têm também. Eu acho que no Cassino e nos Bons Companheiros também tem esse contraponto com a intimidade, né? Só que o ritmo continua um ritmo diferente, né? Tem a ver um pouco com a movimentação de câmera, né? Mas, assim, se tu pensar tanto nos Bons Companheiros quanto no Cassino, boa parte do filme é um drama de casal, como tem no De Niro e a Sharon Stone, ou no... Putz, como é que é o nome do ator? O Ray Liotta e a Lorena Bracco, né? Um negócio assim. Enfim, tem muito isso também do ritmo familiar, como essa relação familiar se confunde com a relação dos negócios e tal. Mas eu acho que nesse tem espaço para cenas longas em que talvez não aconteça tanta coisa, até tenha mais espaço para o próprio, digamos assim, a arte do diálogo, né? De como um diálogo mais realista, onde talvez pouca coisa seja dita, mas eles falem muito ao mesmo tempo. Porque são coisas que não podem ser ditas diretamente, então elas precisam de uma tergiversação, assim, né? De tipo, dos personagens. Alguns olhares, algumas... De um olhar junto. Eu acho que é uma coisa que ele faz bem nesse filme também, nesse exercício de ritmo, assim, de cenas muito boas de 2 atores ali falando e dizendo muita coisa com olhares, muito próximos, né? Planos próximos, ao contrário desses outros filmes que trabalhavam mais com planos afastados, né? Enfim. Mas uma coisa que me marcou nesse filme foi esses diálogos de personagens falando baixinho, próximos um do outro, e em que talvez muita coisa esteja em jogo sem muito ser dito exatamente, né? Ser expresso nas palavras, assim, não sei. Em alguns momentos, assim, nesses tempos mortos, assim, sei lá, de alguém no quarto, na penumbra, assim, alguém descendo uma escada também meio no escuro, às vezes me lembrava um pouco o ritmo que às vezes o Clint Eastwood também imprime, assim, para
entrar na intimidade dos personagens, assim. Tô pensando no filme do Aviador, assim, tem, sei lá, cenas dele no telefone conversando com a mulher, e daí o fim da cena é ele, sei lá, parado num quarto de hotel, assim, né? Tem... Do Sully, tu disse. O Sully. E tem um aviador que É, é do o Scorsese. Que é o do também. Scorsese. Não, eu tô falando do Sully do Clint, assim. Mas... enfim, eu acho que é bom isso, assim, nesse filme também. Sim, esse filme aborda vários temas. Se você pegar uma fatia dele, você consegue falar sobre muitas coisas. E acho que a velhice é uma coisa bastante proeminente, assim. É tipo... Sim. Todo o final do filme é sobre você encarar, tipo, a velhice. Mas a questão do ritmo pra mim é uma coisa ambígua, porque ao mesmo tempo que dá essa profundidade, intimidade, ela deixa o filme lento, né? Pra mim demorou a engrenar o filme, assim, o começo em especial. Acho que ele gasta muito tempo dizendo a formação de como ele entrou e tudo mais, e não chega na questão principal do filme, que é o assassinato do Hoffa, né? Sim, Acontece muita coisa antes até... É um filme filme inteiro, chegar. basicamente, até o Al Pacino entrar em cena, né? Ele entra, sei lá, em 1h30, assim, né? Isso é engraçado, que muitas vezes eu sinto que esses filmes longos parecem que no fim eles, mesmo eles sendo longos, eles ainda estão comprimindo muita coisa neles, Sim. né? Porque se tu pensar tudo que acontece no filme, tipo, é isso, só até o cara entrar tem todo um contexto, uma ideia de como funciona a máfia, de como essa relação da máfia com os sindicatos do caminhão e tal, ou enfim, a coisa também das, digamos, das etnias envolvidas ali, né? Como que é a relação dos irlandeses com os italianos, E os toda a judeus. parte da família também, né? Nesse filme não tem tanta coisa dos judeus, mas nos outros também tem, né? Essa relação ali das máfias. Sim. Mas sim, acho que em alguns momentos o filme se torna... Qual foi a palavra que tu usou? Lento. Mas, não sei, eu tive um pouco mais de... Eu vi 2 vezes. Na primeira eu vi de um modo... Vi com amigos, então foi uma sessão mais movimentada, assim, né? E na segunda eu vi sozinho, e daí eu percebi... Na primeira eu não tinha sentido isso, mas na segunda vez eu senti um pouco mais de ter que fazer um esforço para acompanhar depois que o Hoffa entra até, assim, quando... O início do filme, eu gosto bastante do início do filme, dessa coisa da introdução do De Niro na máfia, assim, né? E ele apresenta a estrutura da máfia pra gente pouco a pouco também. Né? Sim. Uma coisa que eu gosto, que tem a ver com isso, e que acho que já tá um pouco nos outros filmes, mas enfim, nesse pra mim ficou mais forte. É como, assim, eles se envolvem num esquema gigantesco, meio que do nada, né? Tipo, ele vai lá, ele era só um caminhoneiro que, de repente, entra num esqueminha ali de tirar umas 2 peças de carne do caminhão. Sim. E aí, de repente, o cara entra no centro de um esquema gigantesco que envolve até alta política do país e tal, relações internacionais, tudo, né? Tudo. Sim. Nesse filme tá meio interligado, assim. Isso Sim. Eu acho interessante esse movimento de uma coisa que começa meio do nada e entra. Pois é, mas... Mas acho que a atenção que o Scorsese dá pro pequeno mafioso, né? E como que ele se desenvolve dentro da máfia, né? É o Zé Ninguém que vira alguém, né? Assim. Sim. Eu acho que... Pode falar. Não, e vira alguém pra nada, assim. Também no final ele tá fudido sozinho. Né? Mas Sim. todos estão, na verdade. Todos, Foi tudo pra nada. Mas com relação à trajetória do Frank, assim, uma coisa que eu acho foda e que tem a ver com esse salto dele, né? De ser um Zé Ninguém pra daqui a pouco tá metido com uns caras muito perigosos e tal. É que ele é um cara que ele segue tudo o que ordenam, né? Ele é um soldado. Ele é um soldado, tem a coisa de ser alguém que volta da guerra
E uma cena, talvez, chave pra tu perceber isso ao longo do filme é quando a primeira vez que ele fala com o Jimmy Hoffa pelo telefone, né? Quando ele desliga o telefone, ele fala, achei que tava conversando com o comandante e tal. Assim, tem uma coisa de ser um cara que... Porra, tu é um caminhoneiro, mas daqui a pouco tu tá fazendo serviços importantes, assim, parece eu não sei, eu acho ele um personagem fechado. Acho que isso tem a ver com até o que vai a gente ver no fim do filme, assim. Ele é um personagem que sempre segue em frente, assim, né? E no fim do filme é ele tentando elaborar o que aconteceu com ele de um modo quase como se ele fosse movimentado, não como se ele se movesse, né? Mas como se ele fosse sempre movimentado por outro, né? Tá sempre a serviço, assim. E eu acho foda, assim, como no fim do filme ele não consegue se arrepender, né? Ele não consegue sentir remorso, assim. É bem ambíguo, sei lá, é nuançado, né? Porque ele não consegue falar, né? Ele diz que não se arrepende, né? Assim, só que ele tá precisando do padre ali toda hora, ao mesmo tempo. Sim, né? E a última fala dele é assim, não fecha a porta, né? Ele perguntando se é Natal e ele não sabia que era Natal, quer dizer, ninguém vai visitar ele, né? Sim. A única coisa que pesa nele é o Hoffa e a família do Hoffa, né? Por que eu fiz aquela ligação pra esposa dele, né? Porque o resto dos crimes que ele cometeu não tiveram consequências pra ele. Ele não sentiu nada. Né? Só aquilo que marcou ele, de fato. Eu acho que é uma coisa assim que em filme de máfia, né? É meio... É um dado a coisa de que se mata pessoas, né? Tipo... Pro espectador mesmo, assim, né? E eu acho que nesse filme existe uma densidade em que isso... Até o fato de parecer que ele não sente nada, não sei, me traz alguma coisa do personagem, assim, né? Coisa de ele tá fechado, de ele tá não pensando o que tá fazendo, talvez, né? Tá só cumprindo ordem, assim. Sim. Tem a ver também com eu vejo que nesses filmes de máfia esse tipo de relação que a gente vai ter com quem vai morrer, digamos, tem muito a ver com o que a gente acessa do personagem que morre, né? Talvez a gente tenha até mais empatia pelo Hoffa por a gente também ver o Hoffa ali, sei lá, e daí isso pese pro próprio personagem que mata ele, porque a gente também tem mais acesso a ele, né? E, sei lá, em outros filmes ou séries, né, tipo Sopranos, muitas vezes tu tem todo esse movimento de se envolver com o personagem que é mais coisa é apresentada do íntimo dele para depois ele ser assassinado e essa morte ter mais peso, né? Sim. E acho que isso é um recurso que acontece e que nesse filme não, a morte é bem técnica, né? Tem inclusive a cena que a gente até comentou um pouco antes em que ele vai matar o cara no restaurante lá e ele fala, tipo, tudo como ele tem que agir, assim, é sempre bom entrar no banheiro porque para ver se tem alguém lá que tu não sabe que vai estar lá, ou sei lá o quê, usar tal arma porque ela não é tão alta, mas tem que ser alta o suficiente para as pessoas terem medo, enfim, né? Tem tudo fazer estrago o suficiente, enfim. Acho que a morte aparece de um jeito bem técnico no filme, né? E dá essa sensação desse peso pro personagem, né? Que aquilo não... Muitas vezes realmente era só um serviço, assim. Mas se não tem a relação de peso, tem uma que seria como um snapshot, assim, que são aqueles letreiros dizendo como é que as pessoas morreram. Sim. Tu conhece o personagem e em seguida tu já sabe que ele morreu em tal época, de tal jeito. De tal causa, né? E aí, num instante, tu vê toda a loucura que é a máfia, assim, né? Sim. E um pouco normalmente o gênero, as coisas que a gente conhece da máfia meio que normaliza a morte pra gente, que a gente sabe que é uma questão de honra, se você delatar alguém você vai morrer, se você não fazer alguma coisa você vai morrer, mas o Hoffa também era meio fora da máfia, relacionado, mas fora, né? Sim. Então isso também faz ele ser um pouco especial ali, fora do que você vê
da intimidade dele, como ele lida com a Peg, como tem essas coisas, né? Outra coisa interessante que eu vejo é, lendo um pouco desse filme, muita gente fala que é tipo uma resposta do Scorsese pro próprio Scorsese sobre a glamorização que ele fez dos gangsters, assim. Que eu não acho que faz muito sentido, porque não vejo muito, tipo, Cassino e Os Bons Companheiros. Ninguém quer ser que nem aqueles caras. Eles não terminam bem, assim, né? Mas existe uma beleza, assim, né? Um charme, assim, naquela vida, né? Sim. E aí esse filme, desde o começo, ele começa com uma cena, um plano de sequência super elaborado, assim como Os Bons Companheiros começa, só que no asilo, né? Não é... A coisa da velhice deles ali, né? De tipo... Todo mundo vai se fuder no final, quem não morrer pela máfia vai, tipo... Definhar. É que não é só um problema da máfia, né? Todo mundo vai passar por isso, assim. A velhice chega, tu começa a se questionar sobre a tua vida, né? E teu corpo vai deixando de funcionar, vai ficando muito difícil viver simplesmente, assim. Sim, mas aí mostra eles nessa situação, na prisão, ou sozinho. Deram os caras que viviam intensamente na vida e na morte ali, né? E agora estão lidando com a culpa e com... a finitude, né? No caso do Frank isolado, né? Sem conseguir contato com as filhas. Muito por causa disso. O que vocês acham da coisa da Peg e dele, assim? Eu acho que é bem mais ou menos, assim. Eu quero me interessar pelo sofrimento dele e dela, mas acho que nunca é... Pra mim devia ter tido alguma coisa no final, assim. Só tem aquela cena no banco que ela se recusa a falar com ele e morre nisso, basicamente. Né? Eu tava achando mais interessante quando ela era criança, assim. Eu tava achando legal quando ela era criança, que tinha aqueles olhares, assim, tu não sabia muito pra onde que ia dar, tu só via ela... Só sabia que ia dar merda, assim. Tu via ela sacando que o pai dela era diferente, digamos, né? Que ele não era um homem qualquer, porque ele era perigoso... Enfim, e daí tu vai vendo como aquilo vai tomando uma coisa, assim, né? Vai mexendo na cabeça dela, mas acaba que é isso, né? No fim só vira mas eu falei errado, na verdade, porque tem aquela conversa com a irmã, né? Isso. Isso é o que mais demonstra né? A relação dele com as filhas. Mas, assim, por um lado, é bastante interessante porque é realista... como algumas pessoas vão reagir com a própria família, sabe? Fugir, né? Não quero ter nada a ver com isso. Então... Mas também esse filme também não é um dos mais realistas, assim. Até se a gente for buscar, ele é baseado num livro, né? E um monte de gente questiona se esse cara realmente era um assassino da máfia, se ele só não falou tudo aquilo só pra ganhar uma famazinha no fim da vida. E era difícil ele ter assassinado. O próprio assassinato do Jimmy Hoffa é colocado em questão, né? Ele admite, mas parece que outras 14 pessoas que também falaram que mataram o Jimmy Hoffa, então... E aí tem todo o negócio que eles insinuam que a máfia mandou matar o Kennedy, o JF Kennedy, é rapidinho, assim, mas é uma parada. Eles fazem quase que uma história paralela dos Estados Unidos ali no começo, né? Tem a Baía dos Porcos também. Sim, tem o negócio da Bahia. A coisa dos cassinos que eles perderam em Cuba, né? Em Cuba e também. Sim. Mudaram pra Las Vegas depois, mas... Que é o tema do Poderoso Chefão 2, né? Sim. Sim, é o que aconteceu no Poderoso Chefão 2 levou a isso. Porra, eu gostei do filme, assim, e me surpreendeu porque a última não, porque o último é que assim, a última experiência que eu tinha tido com o Scorsese antes de ser, sei lá, preparar para o podcast tinha sido o Lobo de Wall Street, assim, e foi terrível, assim, péssimo. Eu não desgosto do Lobo de Wall Street, eu ri bastante. Também. Eu, sei lá, achei... E tinha justamente a ver com a coisa do ritmo, assim, eu saí meio mal do cinema, assim, sei lá. Sair mal de um filme não significa que ruim. Eu não gosto do filme, assim, né, que tu não possa valorizar ele, mas eu acho que quando eu vi e saí mal, eu tava
achando que era por motivos de que o filme era ruim, assim. Uhum. E tinha a ver com o ritmo. E bom, o último filme antes desse é o Silêncio, né? É. Só que daí é um ritmo bem mais lento, assim, que o Lobo de Wall Street, mas eu também não acho um filme bom, assim. Não gosto, assim, muito, né? E esse me surpreendeu, assim, foi tudo bem. Eu acho que tirando, assim, alguma coisa de no meio do filme ter que fazer um esforço para continuar, ou em alguns momentos, sei lá, a montagem e a interpretação dos atores às vezes parecia meio fora de lugar. Isso não necessariamente é um problema, assim, mas num filme como esse né? Foi muito bom, assim. Tem uns desafios que ele se colocou que são estranhos, assim, rejuvenescer os atores. Tipo, beleza, você quer usar o Robert De Niro o filme todo. Sim. Mas, pô, às vezes você podia arranjar um ator mais jovem à altura, assim, pra fazer algumas coisas. Porque não fica perfeito, assim. É bom, é incrível, mas não é... Eu não acho, assim... Vocês Mas acharam parece meio artificial. ruim? Sim. Cara, eu não imaginei, eu achei que era só maquiagem, né? Sim. E não notei, assim, que era computação gráfica e tal que eles usaram. Depois eu vi a entrevista que tem até disponível ali no Netflix depois. E eles falam sobre como até desenvolveram um processo que já existia, mas que eles usavam aquelas bolinhas assim na cara da galera. E enfim, ele não ia conseguir fazer os atores atuar com isso, né? E aí Os atores velhos ainda, assim, o Joe sim. Pesci rindo com você com a cara toda pintada. Ele fala cheio de bola de tênis, né? Sim. Enfim, daí eles conseguem reduzir bastante. E, bom, é óbvio que eu notei que tinha uma diferença, né? Mas eu achei que era só maquiagem, né? E ele falar, agora a maquiagem pode ser feita pelo computador, né? E, enfim. Sim. Eu achei mais estranho o Robert De Niro velho, assim, bem careca ali no asilo. Eu achei mais falso pra mim. E, enfim. O que mais me chama atenção talvez seja os olhos dele. O olho dele Sim. tá muito azul, né? Sim, Eu né? achei- O irlandês, né? O olho me chamou a atenção. Mas parece catarata, não parece olho azul. Porque... Não, mas mesmo quando ele tá super jovem, assim. Isso. Né? Não, sim, então, tô falando, parece catarata. Tá. Eu não sei, eu fico dividido tendo visto o filme. Porque é o encontro de dois mundos, né? Tipo, o Scorsese, que é um cara de algumas gerações anteriores, e a coisa toda do Netflix, do que é um filme hoje em dia, da tecnologia que tem hoje em dia. Parece que vai ser o último filme desse tipo, assim, né? Não vai ter mais um filme de gangster do Scorsese, provavelmente. Sim. Assim, né? Justamente. Os caras já estão na capa da gaita, assim, né? A história de produção desse filme, ele tava produzindo na Paramount, se eu não me engano, e eles... Não, muito caro esse negócio, não vamos nem começar a filmar, assim. Aí o Netflix apareceu e deu um cheque em branco, assim, pro Scorsese fazer. Mas eles não vão fazer isso com qualquer um, sabe? Sim. Scorsese é garantia de que as pessoas vão assistir. Por mais que o filme poderia ter sido uma bomba completa. As pessoas iam pelo menos ver os 20 minutos de curiosidade. Que muita gente vai acabar fazendo e largando nos 20 minutos, provavelmente, porque o filme é lento e longo. Mas a Netflix parece ter esse interesse de legitimação também, né? De pegar uns caras mais artísticos, digamos, pra... que não é necessariamente o que o público deles vai buscar assistir. Vai buscar assistir, assim. Né? O Roma é meio isso, acho, também, assim. Sim. E talvez o Irlandês foi o filme mais acertado produzido pela Netflix até agora. Que mais que eles A fizeram? gente fez o Okja, né? Que o a Okja gente também. conversou Não é do legal. Roma. Roma tá É ali. mais ou menos. Também Né? não é tão bom quanto esse, né? Não sei. E aí tem um zilhão de outras coisas que a gente nem Eles toca fazem. muito, né? Mas assim, de grandes cineastas, com certeza deve ter outros, mas não sei nada assim que eu me lembre. Tem o dos irmãos Coen, né? Dos irmãos Coen. Aqueles dos Balada contos. de Buster Scruggs. Tem vários do Adam Sandler.
É isso então. É isso então. Esse foi mais um episódio do A Conversação.